Nos Estados Unidos, as campanhas eleitorais cada vez mais são feitas com o uso das vias eletrônicas, que ocupam paulatinamente os espaços anteriormente reservados às mídias tradicionais. Blogs, sites, grupos de notícias e marketing viral tornaram-se ferramentas obrigatórias nas modernas campanhas políticas. O último embate eleitoral em São Paulo expôs a importância da comunicação eletrônica. O deputado Edson Aparecido, do PSDB de São Paulo, foi o coordenador da campanha de Geraldo Alckmin à prefeitura. Ele conviveu diariamente com essas tecnologias. Pode avaliar a importância delas no aprimoramento da participação democrática. Ele participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Qual é a sua avaliação da participação da internet numa campanha eleitoral hoje? Eu acho cada vez mais fundamental. Primeiro, do ponto de vista de democratizar o acesso do eleitor e do cidadão comum hoje por um mecanismo extremamente barato, de eficiência na interlocução direta com o candidato e que permite exatamente isso. Permite também o candidato poder fazer uma interlocução do debate de ideias sem necessariamente ter que passar pelo crivo, pela influência dos grupos organizados, que são positivos, são legítimos, mas às vezes acabam... dos filtros, né? Fim dos filtros. Geralmente esses grupos às vezes acabam distorcendo um pouco o que é efetivamente a verdadeira preocupação do cidadão, né? Sobretudo naquela concepção de que cada cidadão um voto, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu essa grande demonstração nessa última eleição, né? Onde exatamente os candidatos, sobretudo o candidato eleito, Barack Obama, conseguiu fazer da sua campanha um instrumento valiosíssimo, tanto do seu ponto de vista de arrecadação de fundos, né? Ele foi espetacular, né? Espetacular, cidadão contribuindo com $5, $3, $20 para a campanha, quando antes a tradição da eleição americana, há 200 anos, era de você ter os grandes lobbies de contribuição, também legítimos, também legais, né? Mas que agora passaram a ter uma importância fantástica nesse contato direto do cidadão com o seu representante. Deputado? Nós estivemos lá... a campanha do Obama, assim, na prática? Nós estivemos lá num grupo de deputados e parlamentares do Brasil, com parlamentares de outras partes do mundo, como observadores a convite do governo americano. E foi muito interessante, porque, sobretudo, esse mecanismo de campanha eletrônica permitiu com que um elemento que há muito tempo não participava das eleições norte-americanas, sobretudo no pós-guerra, que foi a participação do jovem, né? É impressionante como o jovem entrou nessa campanha. E entrou fundamentalmente pelo caminho, pela janela, pela porta da internet. A participação, por exemplo, dos blogs, a gente lia muito aqui na imprensa brasileira matérias falando de como os blogs tiveram uma participação quase que impositiva dentro da campanha do Obama. E os blogs num outro formato que foi ajudar a contribuir na formulação dos conceitos da campanha do Obama, que aí é diferente. Você tem a participação como houve... É a campanha se amoldando ao desejo da sociedade, do eleitor. É vindo da sociedade para o centro do debate, da eleição mais importante, da democracia mais importante do planeta, aonde o cidadão contribuía na formulação de conceitos de como deveria se encaminhar a resolução ou o enfrentamento do problema por parte do candidato eleito Barack Obama. Então, isso também, eu acho que isso nós precisamos trazer para as eleições brasileiras, porque ela traz, como eu disse, esse caráter de transparência cada vez maior, porque aí é o contato direto do candidato e, evidentemente, do parlamentar ou do candidato ao executivo com o eleitor, é a formulação de ideias, de conceitos políticos, de conceitos de gestão pública, né? E é, sobretudo, também um instrumento muito interessante de você, embora hoje nós não tenhamos isso regulamentado, houve uma primeira experiência agora nas eleições municipais, aonde os tribunais eleitorais brasileiros permitiram ainda de maneira tímida a contribuição. Há uma crítica muito forte à justiça eleitoral por não ter ainda, parece que percebido a importância desse tipo de comunicação, de mídia, e regulamentado isso de uma forma mais, vamos dizer, mais democrática. Em São Paulo nós provocamos, inclusive, muito mais proibitivo do que permissivo. Muito mais. E é muito mais positiva. Se você for ver do seu ponto de vista educativo, se você for ver do seu ponto de vista da participação da sociedade, é muito melhor.
é muito melhor. O envolvimento é direto, volto a dizer, não que não seja legítimo, que não seja responsável, que não seja legal os agrupamentos políticos, empresariais participarem de um processo eleitoral. Acho que isso não tem problema nenhum. Agora, você fazer com que isso se abra, que se permita que o conjunto da sociedade participe de forma direta, sem dúvida nenhuma é uma revolução eleitoral, que nós vamos estar muito atentos, senão a sociedade nos atropela. Deputado, nos Estados Unidos, a internet está totalmente massificada. Não é o caso do Brasil, onde ainda temos contingentes enormes da nossa população que ainda não têm acesso à internet, ainda não chegam ao computador. O senhor não teme uma elitização da campanha por conta, por exemplo, da utilização desse tipo de recurso por uma fatia muito pequena do eleitorado que poderia influenciar lá nas decisões do candidato? Mas isso também poderia talvez ser um instrumento para que você cada vez mais massificasse esse instrumento moderno, eficaz, do voto. Isso sem falar das lan houses, né, que estão espalhadas nas 20. Você vai na periferia de São Paulo, ou na periferia de qualquer grande centro do país, de grande centro urbano do país, ou mesmo do interior, você vai ver os lan houses, você vai ver as escolas. E isso também avançou muito o processo de democratização, sobretudo com o que nós tivemos aí de avanço no setor de telecomunicação. Eu acho que esse é o setor que mais rapidamente consegue-se ter esse conceito de universalização de serviço. Né? A internet já passa por isso. Né? E isso só foi possível efetivamente porque nós tivemos no país um processo de ampla abertura nesse aspecto, de universalizar o acesso do cidadão a esse mecanismo tão importante, que vai se transformar, na minha forma de ver, num instrumento importante da democracia. Deputado, falar da sua experiência na campanha de Alckmin, como é que foi a utilização da internet e qual a importância disso na comunicação com o eleitor, na transparência, por exemplo, das prestações de contas? Como é que o senhor viu isso? Foi muito positivo. Já na campanha presidencial isso aconteceu. Quase 300 mil internautas fizeram uma interlocução cotidiana com a candidatura do PSDB há 3 anos atrás. Na de prefeitura, isso, embora num universo mais localizado, mas também foi muito positivo, tanto do ponto de vista das ideias que vinham da sociedade, do cotidiano. Nós recebemos sugestões para serem colocadas no programa de governo e que foram expressas no programa de televisão, interessantíssimas, como, por exemplo, aonde ficar a catraca dentro do ônibus. Isso veio de um jovem da periferia de São Paulo, que era algo que depois nós fomos falar com os técnicos, que todo mundo sabia da importância desse aspecto, mas ninguém falava. Né? Esse jovem deu essa contribuição. Mas são detalhes, são coisas pequenas que a população sente, que o candidato tem a obrigação de saber. O cidadão pega o ônibus na periferia de São Paulo, gasta 3 horas para chegar no seu serviço. Se não tiver, para 72 vezes no caminho. Né? E fica todo atulhado lá na frente, porque o cartãozinho dele da passagem eletrônica lhe dá o tempo só dele andar 2 horas. Então ele diz, olha, passe essa catraca para frente, porque aí amplia o espaço do ônibus, onde cabe mais gente. Né? É uma solução simples. Absolutamente simples, num grande centro industrial do país, que não se fazia. Quer dizer, então foi um instrumento importante, também a questão das colaborações foram muito importantes. Eu acho as prestações de contas, as pessoas acessavam as prestações? Acessavam. Nós tivemos, isso foi uma coisa importante também. Embora disponibilizado com que frequência, deputado? Foram disponibilizadas 3 vezes durante a campanha, pelo que previa a lei. Né? Pelo que previa a lei. Ainda de forma muito genérica, porque você faz a prestação de conta em função de algumas rubricas de campanha, de gastos específicos, mas foi apenas 3 vezes, né, que os candidatos tiveram que prestar conta. Eu acho que na medida que esse mecanismo se aprofundar, tiver mais dinâmica, eu acho que ele vai possibilitar que o cidadão tenha um acompanhamento de como se dá o processo da construção de uma candidatura, seja ela majoritária, seja ao executivo, seja ao parlamento. Eu acho isso positivo, isso não é ruim. Né? Você conseguir restringir, né, a influência do poder econômico numa campanha é absolutamente fundamental para que a democracia se consolide. Deputado, só para encerrar, que o tempo já está bem curtinho, o senhor consegue imaginar uma campanha eleitoral futura sem internet? Absolutamente impossível.
absoluto. Do seu ponto de vista, primeiro... É uma mídia impositiva, ela chegou para ficar. Não tem jeito. Não tem mais não como tem escapar jeito, disso. Não tem jeito. Né? É um processo moderno, contemporâneo, transparente, imediato, online, né? É online. Então, eu acho E de dupla via. Totalmente. E isso que eu disse, você necessariamente não precisa ficar, tanto o candidato, aquele que quer ter o direito de disputar o voto popular, enfim, de ter a representação popular, e também, do ponto de vista do cidadão, de você democratizar o acesso à informação. Você deixa de ter aquilo que você disse, aquela camada intermediária das organizações que às vezes não são positivas. São legítimas, mas às vezes não são positivas. Deputado Edson Aparecido, muito obrigado pela sua